Olá, pessoal dos primeiros anos. Sou a professora Isabela. Diante dessa pandemia de coronavírus, a qual não podemos ter contato físico, essa foi a forma que encontramos para deixar vocês por dentro dos conteúdos escolares. Eu espero que vocês continuem se cuidando, fiquem em casa, para a gente enfrentar essa situação de forma mais rápida, já que está todo mundo com saudade da escola, todo mundo quer se reencontrar e está achando difícil essa situação. Então, em biologia, eu decidi nesse primeiro vídeo revisar para vocês o conteúdo do capítulo 7, que é das origens aos dias de hoje, já que algumas pessoas estão com dificuldade para facilitar o aprendizado dessas pessoas e também algumas turmas que não conseguiu acompanhar até o final do capítulo. Então, bora lá! Na revisão do capítulo 7, das origens aos dias de hoje, abordamos os seguintes tópicos: a origem dos seres vivos, teoria da abiogênese versus a teoria da biogênese, em qual se destacavam alguns cientistas que defendiam esses tipos de teoria, com seus experimentos, como Redi, Needham, Spallanzani e Pasteur. Também a origem dos primeiros seres vivos, com as seguintes teorias: a teoria do criacionismo, físismo, panspermia ou cosmogênese, a teoria da evolução química, na qual se destacavam as hipóteses heterotrófica e autotrófica, o surgimento dos primeiros seres vivos procariontes, o surgimento dos primeiros eucariontes e a teoria endossimbiótica, na qual se destacou nesse tipo de surgimento dos primeiros eucariontes, o surgimento dos multicelulares eucariontes e, por fim, a dinâmica da Terra e da vida ao longo do tempo. Na origem dos seres vivos, se destacam dois tipos de teoria: a teoria da abiogênese versus a teoria da biogênese. Na teoria da abiogênese, vocês estão lembrados, né, pessoal, que dizia esse tipo de teoria que o ser vivo poderia surgir através de uma matéria inanimada, de uma matéria bruta. Um exemplo de uma dessas crenças era que um sapo poderia surgir através da lama. Então, a partir dessas observações, começaram a discutir e dizer que de uma matéria inanimada, de uma matéria bruta, poderia surgir um ser vivo. Quem começou a defender esse tipo de teoria foi Aristóteles, um grande pensador. Com o tempo, Needham, através de seus experimentos, também defendeu esse tipo de teoria. Mais para frente, a gente vai falar sobre Needham. Na teoria da biogênese, ela surgiu para contrapor esse tipo de teoria, para confrontar. Então, a teoria da biogênese dizia que um ser vivo só podia ser originado, só podia surgir a partir de outro ser vivo. Ou seja, um rato não poderia nascer de uma folha de papel, ou de uma mesa, ou de uma cadeira, certo? Um ser vivo precisaria de outro ser vivo pré-existente para existir. Quem defendia esse tipo de teoria? Quem eram os cientistas? Redi, Spallanzani e Pasteur. O primeiro experimento que eu vou citar é o experimento de Redi. Espero que vocês sejam lembrados, que a gente discutiu isso em sala de aula. Que Redi começou defendendo o tipo de teoria da biogênese, teoria da biogênese, certo? Ele fez um experimento no qual ele colocou as carnes nos frascos. E alguns frascos ele deixou aberto e outro ele deixou tampado, para ver o que é que acontecia. Será que a partir da carne, matéria que não tenha vida, ia surgir um ser vivo? Aí ele começou a observar e viu que nos frascos destampados, as moscas pousavam lá e com o tempo surgiam as larvas. E nos frascos cobertos com gaze, não acontecia nada disso. Foi aí que surgiu uma grande aceitação nessa teoria da biogênese, porque viu que a partir de um ser vivo, que era a mosca, surgia outro ser vivo, que era a larva, que por um tempo ia passar por metamorfose e viraria uma mosca. No experimento de Needham, que foi outro tipo de cientista que eu falei antes, que ele defendeu que tipo de teoria? A teoria da abiogênese. Ele fez também um tipo de experimento, só que com caldos nutritivos. Esses caldos continham suco de frutas e caldo de galinha. Ele começou a ferver esses frascos
E depois de um tempo, começou a esfriar esses frascos, ele tampou com a rolha, né? Ele começou a tampar com a rolha de cortiça. E depois de um tempo, ele viu que esses frascos ficaram turvos e surgiu micro-organismo. Então, Needham dizia o quê? Que a partir daí surgia uma força vital que poderia brotar os micro-organismos para surgir diante desse tipo de experimento. Essa força vital é que fazia brotar os micro-organismos. Então, ele defendia esse tipo de geração espontânea, que era a hipótese, a teoria da abiogênese. Certo? No experimento de Spallanzani, que confrontava, a gente discutiu isso em sala de aula, que Spallanzani era totalmente, não era de acordo com as teorias de Needham. E passaram tempos discutindo sobre isso. Ele, justamente porque ele repetiu o mesmo experimento, só que ele fez uma fervura mais prolongada. E selou os frascos, derretendo os gargalos. E com isso, ele viu que não permaneceu com contaminação de micro-organismo nenhum. Os frascos continuaram límpidos, sem micro-organismos. Então, Spallanzani defendia a teoria da biogênese, que um ser vivo só surgia a partir de outro ser vivo. Então, ele dizia que não tinha força vital alguma. O micro-organismo estava no ar. O frasco tinha sido contaminado de acordo com o que Needham tinha deixado estampado. E Needham dizia que Spallanzani tinha deixado destampado e ferveu muito. Nessa fervura, tinha acabado com a força vital. Só que não era isso que tinha acontecido. Então, eles passaram essa discussão por muito tempo. Até que, no experimento, chegou Pasteur, que fez um experimento. E no experimento de Pasteur, ele colocou os caldos nutritivos em frascos de vidro e esticou esse pescoço dos frascos, chamando pescoço de cisne. E que foi fervido, ele observou por um tempo que não surgia nada nesses frascos, nesses caldos nutritivos, nenhum micro-organismo. Então, ele resolveu quebrar um gargalo e viu que houve proliferação de micro-organismo. Então, surgia o quê? Ele pensou o quê? Que no ar tinha realmente micro-organismos que estavam em contato com o líquido e que nos caldos que tinham pescoço de cisne, que ele não tinha quebrado o gargalo, tinha um bloqueio de ar, de água, né, nesse pescoço, que fazia com que os micro-organismos não passassem pela essa barreira, já que o líquido tinha fervido e tinha ficado gotículas de água diante desse pescoço de cisne, certo? Então, gente, já que descobrimos como um ser vivo surgia a partir de outro ser vivo, em que Pasteur colocou, de fato, em evidência a teoria da biogênese, então ficou a pergunta, como surgiu os primeiros seres vivos na Terra? Então, existiam vários tipos de teoria. Então, a gente vai passar rapidinho sobre esses tipos de teoria que já foram discutidos em sala de aula. Primeira teoria é a teoria do criacionismo. Dizia que um criador criou o mundo. Diante das religiões, cada país tem sua religião, e não, em nosso país, aqui que prevalece é o cristianismo. Então, na nossa religião, então foi Deus que criou o mundo e toda a sua história estaria onde? No livro de Gênesis. Gênesis quer dizer criação. Criou o mundo, os animais com toda a sua perfeição e o Criador seria inteligente. Na teoria do físismo, é uma teoria que completa a teoria do criacionismo. Totalmente complementa. Dizem que as espécies não sofrem evolução. Do jeito que é hoje, era o mesmo jeito que era antigamente. Isso foi discutido em sala de aula. Que as espécies não tinham mutação. E os continentes, do jeito que estão hoje, também estavam antigamente. De forma fixa. Não tinha acontecido essa mudança da deriva continental. Certo? E na teoria da panspermia ou cosmogênese, esse tipo de teoria dizia que a vida na Terra
ela teria vindo distribuída por meteoros, asteroides, planetoides, né? Que vinha de forma que abrigava nesses meteoros uns aminoácidos para trazer a forma de vida primária, primitiva na Terra. E na teoria da evolução química, que foi abordado na sala de aula, eu acredito que vocês lembram. Na teoria da evolução química, aborda duas hipóteses: hipótese heterotrófica e hipótese autotrófica, né? Na hipótese heterotrófica, a gente viu em sala de aula que ela é defendida por 2 cientistas, depois mais 2 tentaram confirmar. 2 cientistas que seriam Oparin e Haldane, né? Nessa hipótese dizia que o primeiro ser vivo era incapaz de produzir seu próprio alimento e que teria surgido através de atmosfera primitiva. Essa atmosfera primitiva continha o quê? Metano, amônia, hidrogênio e vapor de água. A partir daí, formavam aminoácidos. Mas como isso, na atmosfera primitiva, estava sujeita, naquele tempo que surgiu o mundo, estava sujeita a raios ultravioletas, de descargas elétricas, que faziam com que houvesse chuvas, e essas chuvas juntassem essas moléculas, transformando elas em aminoácidos, e iam levadas aos oceanos primitivos, nos mares rasos e quentes. Vocês lembram disso? Formando o quê? Uma sopa orgânica, uma sopa nutritiva, rica em proteína. Essa proteína ia formar grandes moléculas envoltas, um grupo de moléculas envoltas por água, formando os coacervatos, que os coacervatos formariam de forma complexa, dando origem ao primeiro ser vivo. A gente viu isso, que faz a fermentação, fotossíntese, até chegar à respiração celular. Mais tarde, Miller e Urey, na faculdade dos Estados Unidos, fizeram um experimento e comprovaram esse tipo de teoria. Eles fizeram um experimento similarizando as descargas elétricas, o vapor de água e os gases na atmosfera, fervendo tudo isso, depois resfriando e formando os mares rasos, formando os coacervados. Eu acredito que vocês lembram disso em sala de aula. Então, só para passar bem rapidinho. E agora a hipótese autotrófica. Na hipótese autotrófica, defendida por Michael Russell, ele dizia que o primeiro ser vivo deu um jeito de produzir o seu próprio alimento. E que na atmosfera primitiva, nos mares rasos, no caso, nos mares rasos e quentes, não poderiam formar os seres vivos, porque naquele tempo a Terra era instável, tinha uma instabilidade muito grande. Então, precisaria de um lugar mais protegido, que seriam as fontes termais, hoje chamadas de fossas marianas. Nessas fontes termais, tinha um grupo de substâncias químicas, igual acontecia na atmosfera primitiva. Essas substâncias químicas, os compostos químicos, eram metano, hidrogênio, o gás sulfídrico, o gás carbônico e a amônia, formando assim organismos quimiosintetizantes, que faziam a síntese química, né? As bactérias, que hoje pode ser encontrada, dando suporte a esse tipo de teoria, que ganhou força, que são bactérias quimiosintetizantes que fazem fermentação, fizeram fermentação com o tempo e depois que permitiu a fotossíntese até chegar à respiração celular. Essas bactérias, esses organismos, são chamados de sulfobactérias e faziam pelo sulfeto. Acredito que vocês lembram isso em sala de aula. E como surgiu os primeiros seres vivos procariontes? Os primeiros seres vivos procariontes, ele é um ser vivo formado por uma única célula, né? Essa célula, chamada de procariótica, e são chamados de procariontes ou procariotos. Esse ser é um ser de célula simples. A célula é apenas formada por DNA, membrana plasmática e parede celular. Estão lembrados disso em sala de aula, não é isso?
Acredito que vocês estão lembrados. Quem é esses tipos de seres vivos? As bactérias e as cianobactérias. Esses seres vivos, eles podem ser encontrados a partir de fósseis estromatólitos. Que tipos de fósseis são esses, professora? Esse fóssil é encontrado em um tipo de rocha que apresenta a atividade metabólica desses procariontes. Aí, a partir daí, foi que começaram os estudos e descobriram esse tipo de ser. Só uma passada rapidinha sobre esse surgimento de seres vivos procariontes. No surgimento dos seres eucariontes, cientistas dizem que esse tipo de ser vivo ele surgiu a partir dos procariontes, com estrutura celular mais complexa, com as células chamadas de eucarióticas, e podem ser chamados de eucariontes ou eucariotos. Sua célula ela era com a estrutura celular muito mais complexa. Tinha membrana, citoplasma e núcleo, além das organelas, citoplasmática e o envelope celular carioteca. Dizem que as organelas citoplasmáticas vieram através de procariontes, através do desdobramento da parede celular. No que dobrou a parede celular, começou a formar os tipos de organela, certo? É o que dizem os cientistas com controvérsias. Mas vejam só, mas como surgiu os cloroplastos e a mitocôndria? Os cloroplastos e as mitocôndrias surgiu através de englobamento de bactérias. Essa teoria é chamada de teoria endossimbiótica, em que algumas organelas, como eu falei, as mitocôndrias e os cloroplastos, surgiram a partir do englobamento de uma associação simbiótica das bactérias. A mitocôndria ela é responsável pela respiração celular. Então, a bactéria a célula englobou uma bactéria, foi isso que aconteceu, e se beneficiaram ambas as partes, Através disso, com a evolução do tempo, começou a formar a mitocôndria, responsável pela respiração celular que ocorre nos eucariontes. E os cloroplastos? Os cloroplastos, a célula começou a englobar uma cianobactéria. E o cloroplasto ficou responsável pela função de fotossíntese, principalmente nas plantas. Então, essa relação é uma relação simbiótica, de endossimbiose, certo? E o surgimento dos multicelulares eucariontes? Rapidinho. Os unicelulares eucariontes, eles surgiram a partir de unicelulares distintos. Eles começaram a se dividir. As células começaram a se dividir e não conseguiam mais se separar. Começaram a ficar bem unidinhas. Nisso, não conseguiram ter independência. Nisso, formaram os multicelulares eucariontes. Quem são esses multicelulares eucariontes? As plantas, os animais e os fungos. Agora a gente vê a dinâmica da Terra e da vida ao longo do tempo. De forma bem rápida, não vamos focar tanto nisso. Vamos passar por esse conteúdo. A diversidade dos seres vivos ela é muito grande, mas ela nem foi desse jeito igual temos hoje. Tudo foi mudando. Antigamente até hoje. Houve uma evolução. E tudo muda, tanto na nossa fauna, como na nossa flora e como na Terra. E hoje a gente não vê visivelmente, mas sempre há essas mudanças. Nessas mudanças que aconteceram ao longo do tempo, os cientistas dividiram em tempo geológico. Esses tempos geológicos eram divididos em eras, períodos e épocas, certo? Vamos falar agora da litosfera. Falando da Terra, das mudanças da Terra, na litosfera, a litosfera é a camada mais externa da Terra. Ela é formada por 20 placas que ficam sobre o manto. Na litosfera, acontece sempre essa mudança das placas, chamada de teoria das placas tectônicas. As placas sempre se deslocam e continuam se deslocando até hoje. Sempre tem esse deslocamento. E esse movimento dessas placas
ele é responsável pelo quê? Pelo soerguimento de montanhas, de maremotos, de tsunamis e entre outros eventos, certo? Falando nisso, nessa mudança de movimentos das placas litosféricas, no início do Triássico, os continentes eles eram totalmente juntos, unidos, já por conta dessa movimentação das placas. No princípio, era chamado de Pangeia. Depois, quando foram se movimentando os continentes, eram chamados de Laurásia e Gondwana. E até chegar hoje no mundo moderno, tem cada continente. Essa movimentação dos continentes foi chamada de deriva continental. Falando nas movimentações das placas, existe essa corrente de convecção. A gente pode encontrar isso no livro, na página 159, e vocês vão dar uma olhadinha no conteúdo lá que fala sobre essa corrente de convecção, como é que essa mudança das placas tectônicas, como é que acontece, no qual o material mais quente e menos denso sobe, menos quente e mais denso desce. E ao descer, esse material se aquece e sobe novamente e assim por diante, fazendo essa movimentação que dá terremotos, maremotos, tsunamis e outros eventos geológicos. A gente discutiu isso em sala de aula, então não vou focar tanto nisso. Em algumas turmas a gente já discutiu profundamente e temos trabalhos relacionados a esse tipo de conteúdo da parte da dinâmica da Terra ao longo do tempo. E aí também a gente encontra nessa página, nessa parte do conteúdo, como foi que dividido as eras, os períodos, né? E cada ser vivo que surgiu. Também temos no livro, na página 160 a 161, como foi que aconteceu o deslocamento também dos continentes, como foi que se deu tudo isso. Então, vocês dão uma olhadinha. A gente também tem trabalho sobre isso, que vai ser entregue hoje. Falando em trabalho em atividade, no livro de biologia, meninos, eu quero que vocês olhem na página 164. Na atividade 2, eu quero apenas a letra C respondida, certo? Letra C da página 164, atividade 2. Vocês vão fazer essa atividade e vão me enviar. Qualquer dúvida, vocês comuniquem comigo no grupo de biologia do WhatsApp, certo? Qualquer dúvida, vocês vão explicar qual a hipótese mais aceita a respeito das primeiras células eucarióticas fotossintetizantes. Para isso, eu vou querer que vocês peguem e façam um esqueminha de acordo com o que tem na imagem que foi usada nesse vídeo e também que tem no livro. Para mais explicações, eu vou estar lá para tirar as dúvidas de vocês, certo? Vocês vão fazer um esquema, como foi que essas bactérias, essas células fotossintetizantes surgiram de acordo com a explicação e vão dizer que hipótese foi essa, mais aceita, certo? Obrigada pela atenção de vocês, espero que vocês se cuidem, lavem as mãos, utilizem álcool em gel, para que tudo isso passe o mais rápido possível. Um beijo para vocês.